Bob, um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, volta para casa após 5 anos de combate, lidando com os efeitos do PTSD. Morando com sua avó no campo, tenta se adaptar à vida civil, mas uma série de acontecimentos, como um confronto violento no Walmart, começa a despertar velhos fantasmas. Com um próspero negócio de galinhas e um casamento aparentemente estável, sua vida vira de cabeça para baixo quando descobre que sua esposa desapareceu. A busca por respostas revela segredos sombrios e coloca Bob diante de escolhas difíceis, confrontando o passado e seus próprios demônios. O marido voltou da marinha e pegou sua esposa infiel em flagrante. Eu vou começar essa história me apresentando um pouco. Meu nome é Robert Blake, mas me chamam de Bob, pelos poucos amigos que tenho. Acabei de terminar 5 anos no Corpo de Fuzileiros Navais, com 3 turnos de combate como infantaria. Você leu direito, em 5 anos, e 3 deles passando por tiroteios. É difícil acreditar que voltei para casa sem nenhum arranhão, nem mesmo um joelho ralado. Era assim que me chamavam, à prova de balas. Bem, talvez fisicamente eu fosse, mas mentalmente, a história é diferente. Fui diagnosticado com problemas de raiva causados por PTSD, e por isso estou morando com minha avó no campo, tentando superar algumas coisas, mas tendo dificuldades para me adaptar à sociedade, até mesmo à minha própria família. Pelo menos meus primos não conseguem entender. Para exemplificar, há 2 semanas, estive em um pequeno encontro familiar na casa do meu tio. Estavam lá 4 primos, todos com seus respectivos parceiros, menos eu. Não conheci ninguém ainda. Havia cerveja e música alta, e 2 dos meus primos, que estavam na marinha, haviam voltado de um cruzeiro no Mediterrâneo, guardando a costa sul da OTAN. Quando ouvi a história deles, parecia que estavam dizendo que haviam salvo o país de uma invasão, talvez dos franceses ou, quem sabe, dos gregos. Eles falavam como se tivessem voltado da guerra. Pode ter sido os 5 copos de cerveja que eu tinha tomado, ou talvez fosse só que eu estava cansado de ouvir esses caras falando sobre como foi difícil ficar em sentinela no frio, calor ou à noite. Fiquei irritado e disse o que pensava sobre a grande ação de patriotismo deles. Então, uma das namoradas perguntou o que eu tinha feito pelo meu país. O silêncio foi ensurdecedor. 5 anos no Corpo de Fuzileiros Navais, 3 turnos no Vietnã como infantaria. Matei homens melhores que esses 2 com minhas próprias mãos. Segurei meus amigos enquanto um médico da marinha tentava estancar os ferimentos deles, sem sucesso. Ajudei a colocar esses mesmos amigos em sacos de cadáveres. Carreguei-os para um helicóptero e segui em frente. Viu? Eu disse que tenho problemas. Havia muito mais que eu queria dizer, mas por que perder meu fôlego? Esses garotos nunca entenderiam. Entrei no meu caminhão e fui embora. Hoje, me encontro em frente ao novo Walmart. Minha avó precisava de uns sapatos novos, então a trouxe aqui. Enquanto ela está lá dentro, estou fumando meu 3º cigarro. Claro, estou observando os arredores, um hábito do qual nunca vou me livrar. Meus olhos percebem um casal discutindo entre 2 carros. Digo a mim mesmo que não vou me meter, mas a voz deles fica mais alta. De novo, me convenço a não fazer nada, até que ela grita quando ele abate. Ela cai no chão e ele começa a dar tapas no rosto dela, gritando para ela fazer o que ele mandasse, quando o pé dele se preparava para chutá-la. Quando cheguei lá, dei uma volta nele e pedi que ele não a tocasse mais. Quem diabos é você para me dizer o que eu posso fazer com minha noiva? Ele perguntou. Olhei para a garota, que parecia ter uns 18 ou 20 anos no máximo. Estava com a cara inchada de chorar. Estiquei a mão para ajudá-la a se levantar e ela estava prestes a pegar minha mão, quando ele gritou: "Toca na minha garota e eu te mato." Uma coisa engraçada passou pela minha cabeça quando ele disse isso. Me perguntei quantos caras nos últimos 5 anos tinham pensado a mesma coisa. Desafio aceito. Peguei a mão dela e a puxei para cima. Ele abriu a porta do caminhão e ela gritou: "E ele tem uma faca." Olhei e vi que ele estava lá com uma faca que parecia a saída de um filme de terror, grande, com lâmina curva e a parte superior serrilhada. Não tinha o sulco de sangue como na faca com a qual fui treinado e carreguei por 5 anos. Quase dei uma risada, mas disse: "Deixe a faca e entre no seu caminhão, se não quiser passar a noite no hospital." Ele se agachou e segurou a faca com as 2 mãos, trocando de uma mão para a outra. "Eu vou te cortar, seu idiota", disse ele. Eu ri, e ele ficou irritado, atacando-me. Peguei o braço dele e o pulso e forcei para trás. O estalo foi alto quando o braço dele quebrou no cotovelo. A faca caiu no chão. Ele estava de joelhos segurando o braço inútil. Ele gritava como se fosse acordar os mortos. Então, para calá-lo, dei um chute forte em seu queixo. Ele foi
foi para trás, olhando para o céu. Eu imaginei que ele devia estar se perguntando exatamente quando o dia dele virou um pesadelo. Me abaixei na frente dele e disse: "E agora escute aqui, idiota. Meu nome é Robert Blake. Se eu te ver de novo, vou te colocar no chão. Você entendeu?" Ele olhou para mim com os olhos cheios de medo e acenou com a cabeça. Eu olhei para a garota e disse: "Você precisa levar seu futuro marido para o hospital." Ela respondeu: "E ele não é meu futuro marido. É só um ex-namorado que pensa que me pertence. Ele pode ficar aí até apodrecer." Nesse momento, ouvimos as sirenes da polícia, e ela disse: "Melhor ficar por aqui. Papai vai querer um depoimento seu." Eu perguntei: "Papai?" Ela respondeu: "Sim, o xerife." Bem, para resumir, o pai dela realmente queria o depoimento, e depois me ofereceu um trabalho. Eu recusei. A garota estava começando o terceiro ano na universidade e voltou para a escola. Nunca saímos. Não houve nada além de um obrigado. Vi ela de vez em quando na cidade nos anos seguintes, mas só trocávamos cumprimentos rápidos. Ela geralmente estava com outro cara, o que eu supus ser o verdadeiro noivo dela. Agora, vamos avançar 7 anos. Eu ainda moro na fazenda da família. Minha avó faleceu há 4 anos. Estou casado há 3 anos com uma garota muito doce que conheci em Memphis. Estamos planejando começar uma família em breve, já que meu negócio de galinhas deu muito certo. Vamos falar sobre isso um pouco. Há alguns anos, fui a uma reunião no escritório do agente rural sobre criação de galinhas para a nova planta em uma cidade vizinha. Decidi que poderia começar isso em nossa pequena fazenda. Tínhamos apenas 40 acres, mas a terra era boa e a estrada era boa. Comecei com uma casa que podia acomodar 20.000 pintinhos. Hoje, tenho 5 casas e crio mais de 100.000 pintos de uma vez. Fiz muito sucesso, apesar dos problemas de raiva, mas tudo isso mudou há 2 dias. Estava em um seminário no Arkansas. Minha esposa não veio, ela tinha coisas para fazer. Nos primeiros 2 dias, foi informativo, mas o último seria só umas palestras que eu já tinha ouvido no ano anterior. Então decidi voltar mais cedo para surpreender minha esposa. O quarto estava pago por mais um dia, então eu só fui embora. Fui eu quem me surpreendeu quando vi um carro estranho estacionado atrás da minha casa. O que diabos é isso? Desliguei o motor e fui até a casa. Não havia erro. O som vinha do meu quarto quando entrei na casa. A voz da minha esposa era inconfundível. Ela foi criada no norte e tinha o que os locais chamavam de sotaque yankee. Eu estava com raiva. Como ela pôde fazer isso? Estávamos planejando começar uma família. Quanto mais ouvia seus gritos de paixão e suplicações para esse cara, seja quem for, para não parar e fazer mais forte, mais raiva eu sentia. Eu mantinha uma Colt .45 automática no meu escritório, dentro de casa, e havia uma espingarda de bomba calibre 16 carregada no canto, ao meu lado da cama. As luzes estavam apagadas e a porta do quarto aberta. Não conseguia ver quem estava com ela no escuro, mas quando acendi a luz, os dois me olharam. Era meu primo, que tinha voltado da marinha. Ela gritou e tentou dizer algo, mas eu não dei chance. O projétil de ponta oca acertou-a na ponte do nariz. Ele começou a se levantar, gritando espera. Provavelmente ia dizer que era culpa dela. Eu não me importei. Meu próximo tiro acertou-o atrás da orelha. Quando ele se virou para pegar a espingarda, fui para a cozinha, saciei minha sede e me debrucei sobre o trabalho. Encontrei 2 garrafas de cerveja meio vazias na mesa. Que festa! Peguei uma cerveja e sentei, pensando no que eu precisava fazer. Opção número 1, ligar para o xerife e confessar, depois passar os próximos 25 anos na prisão. Claro que não. Opção número 2, colocar as mãos à obra, limpar tudo, enterrar os corpos e o carro, depois voltar para Little Rock, Arkansas, onde estava acontecendo o seminário. Eu apostaria na opção número 2. Eu tinha 10 horas para fazer tudo e voltar a tempo. Levei os corpos até o carro, junto com os lençóis manchados de sangue. Eu sabia operar uma retroescavadeira e comecei a cavar um buraco, mas não qualquer buraco, cavando onde eu planejava construir o próximo galinheiro. Tomei um banho e estava de volta no meu quarto de hotel a tempo da reunião do café da manhã, sem levantar nenhuma suspeita. Tive uma reunião com os representantes da planta de frangos. Expliquei como estava expandindo minha operação com outro galinheiro e até fiz uma piada sobre chegar em casa a tempo de levar minha esposa a um novo restaurante de carnes da cidade. No almoço, comentei com alguns amigos sobre como, no próximo ano, planejava ser pai. Eles fizeram algumas piadas sobre isso e depois fui embora para casa. Quando cheguei em casa, comecei a ligar para perguntar se alguém tinha visto minha esposa, Linda. Claro que ninguém tinha visto. Minha última ligação foi para a mãe de Roy, minha tia Brenda. Você viu ou ouviu falar de Linda nos últimos dias? Não, não ouvi nada. Ela não está em casa? Quando voltei do seminário, ela tinha sumido e eu não consegui encontrá-la. Isso é estranho. Você não deveria chamar o xerife? Ela perguntou. Tenho certeza que ela vai aparecer. Provavelmente foi fazer compras em Memphis. Ela adora ir lá uma vez por semana. Ah, por falar nisso, como está Roy? Ah, Roy está um pouco confuso, sabe?
Bob? Ele estava de serviço de recrutamento em Memphis. Conheceu uma garota e se apaixonou. O problema é que ele vai ter que ir para a costa oeste, embarcar em um navio que vai fazer um cruzeiro de 1 ano. Ele está realmente chateado por ter que deixar a garota. Ele saiu de licença há alguns dias. Acho que ele quer passar o máximo de tempo possível com ela antes de partir. Eu lhe pedi para desejar sorte a ele e desliguei. Roy ia passar a eternidade com sua garota, debaixo de um monte de esterco de galinha. Na manhã de segunda-feira, liguei para o xerife e relatei o desaparecimento de Linda. Ele me pediu para passar no escritório e preencher um formulário de pessoa desaparecida. Fui até a cidade, preenchi o formulário e depois conversei com ele. Robert, às vezes coisas acontecem em um casamento e uma das pessoas só precisa de um tempo. Sabe o que quero dizer? Talvez Linda estivesse um pouco nervosa com a ideia de começarmos uma família. Talvez ela só quisesse ficar sozinha para pensar sobre a ideia de ser mãe, sem que você a incomodasse. Aposto que é isso. Se ela não aparecer até o final da semana, me liga e começaremos uma investigação. Na sexta-feira, liguei novamente, dizendo que ainda não tinha notícias dela. Ele veio até a minha casa com um detetive da SBI, Divisão de Investigação do Estado. Eu estava supervisionando o concreto do novo galinheiro quando eles chegaram. Depois das apresentações e uma breve explicação do que eu sabia, o detetive perguntou se poderia inspecionar a casa. Eu disse que estava ocupado, mas a minha governanta estava lá e o xerife a conhecia. Disse para ela que era para deixá-los entrar. Do ponto de vista de Lola Mai, eu trabalhava para a família de Bob há mais de 40 anos, como governanta. Também fazia algumas refeições quando necessário. Sempre cuidei de Bob, desde que ele era pequeno. Eu soube que algo estava errado quando aquela esposa preguiçosa e gorda de Bob me disse que eu poderia tirar o resto da semana de folga, depois que o Robert foi para aquele seminário. Ela até me pagou pelos dias de folga. Quando voltei na segunda-feira seguinte, estava certa de que algo tinha acontecido. Afinal, os lençóis da cama tinham sido trocados e os lençóis que eu havia colocado na sexta-feira estavam desaparecidos. Não estavam em lugar nenhum. Aí percebi algumas gotas que pareciam sangue no colchão. Coloquei água sanitária sobre elas para tentar tirar a mancha e virei o colchão. Também limpei o chão com muito Pine-Sol. Não fiquei surpresa quando o xerife e o detetive vieram até a casa e pediram para olhar. Depois de terminar a inspeção, pediram para eu entrar na sala de estar e conversar com eles. Lola Mai, parece que Linda desapareceu. Você sabe de algo sobre isso? Ela provavelmente fugiu com aquele namorado dela. Alguns dos seus bagageiros estão faltando, além de algumas roupas, maquiagens e o secador de cabelo dela. Primeira vez que ouvi falar desse namorado, disse o detetive. Bom, não conte isso a Bob, mas eu tenho minhas suspeitas. Eu sempre fiz a lavanderia aqui na casa, então notei algumas coisas. Coisas como, quando ela vai para Memphis fazer compras, eu vejo roupas dela na cesta de roupas sujas no dia seguinte, com cheiro de perfume masculino, ou suas calcinhas sempre estavam cheias de alguma coisa, mas nunca contei para Bob, porque não tenho provas, só suspeitas. Notamos um cheiro estranho na casa hoje. O que é isso? Perguntou o detetive. Ah, é Pine-Sol. Eu limpo o chão todo dia com isso, senão a casa ia cheirar a esterco de galinha. Parece que eles não ficaram satisfeitos com a explicação e saíram. Nunca mais ouvi falar deles. E isso foi bom, porque se o que aconteceu é o que eu imagino, é melhor não falar sobre isso muito. O xerife, no carro com o detetive, a caminho da cidade, perguntou, então, o que você acha que aconteceu? O marido matou ela. Sempre é o marido. Duvido muito disso. Eu chequei o álibi dele e ele se deu bem. Estava em Little Rock até sexta-feira à noite e ligou para tentar encontrá-la. Quando eu aconselhei ele a esperar para fazer o boletim de ocorrência, ele esperou e então fez. Pelo que ouvi, eles estavam planejando começar uma família, ou pelo menos ele queria. E eu tenho uma pista sobre esse namorado que a Lola Mai falou. A Marinha está procurando o primo dele que desapareceu. Parece que a mãe dele disse que ele se apaixonou por uma garota e não queria ir para um cruzeiro de 1 ano ao redor do mundo. Aposto que a garota é a Linda e que eles fugiram juntos. Eu vou contar isso para Bob. Acho que todas essas suspeitas se encaixam bem. É um bom caso circunstancial. Caso de uma esposa que fugiu. Sabe, xerife, você provavelmente está certo. Imagino que ela se cansou de ficar cheirando estrume de galinha o dia todo e encontrou uma forma de escapar. Vamos deixar a Marinha encontrá-los escondidos em Miami ou Dallas e não desperdiçar nosso tempo ou orçamento com isso. Eu concordo com você. Tenho problemas suficientes com esses motoqueiros plantando maconha por todo o condado. Eu vou contar isso para o Bob amanhã. O xerife me ligou no dia seguinte e me contou que eles achavam que ela tinha fugido com Roy. Ele me aconselhou a procurar um advogado e me recomendou a filha dele, que havia acabado de terminar a faculdade de Direito e aberto um escritório na cidade, especializado em direito de família. Eu estava muito ocupado com a construção do novo galinheiro e com as outras galinhas, então demorei 1 mês para conseguir ir até o escritório da Sui.
Eu sei que estou morta, mas quero contar a minha versão da história. Acho que agora é um bom momento. Eu nasci e cresci em Nova York, no Brooklyn, por isso tenho esse sotaque típico de Yankee. No meu último ano de ensino médio, meu pai, que trabalhava para a Federal Express, foi transferido para o escritório principal em Memphis. A cultura mexeu com minha mãe e ela voltou para a cidade. Não sabíamos na época, mas ela tinha câncer de mama e morreu cerca de 6 meses antes de eu me casar com Bob. Meu pai morreu em um acidente de trânsito 1 ano antes de eu morrer. Um pouco sobre mim. Sou forte, não gorda, mas com 1,63 metros e 65 quilogramas nunca seria modelo de passarela. E, para quem está se perguntando, não, eu não sou virgem. Ei, estamos em 1976, quantas virgens de 19 anos ainda existem? Meu pai não deixava eu ficar em casa o dia todo, então arrumei um emprego meio período como garçonete. Foi lá que conheci o Bob. Ele entrou tarde uma noite, a caminho de casa, se sentou na minha seção, pediu uma xícara de café e acendeu um cigarro. Naquela época, fumar era permitido. Ele parecia nervoso, então resolvi fazer uma pausa e sentar com ele. Começamos a conversar e ele me contou sobre seus problemas de raiva causados pela guerra. Eu segurei a mão dele e ele pareceu se acalmar. Os olhos azuis dele são tão suaves. Conversamos até meu gerente me pedir para voltar ao trabalho, caso contrário, ele me demitiria. O Bob entendeu e eu soltei a mão dele. Ele me convidou para sair na noite seguinte, mas eu já estava trabalhando. Só que eu estava de folga 2 noites depois e ele me pegou na sua caminhonete. Nunca tinha andado em uma caminhonete antes, foi algo novo, divertido e emocionante. Nos apaixonamos rapidamente e a primeira vez que fizemos amor foi tão boa quanto a segunda. Na primeira vez que passei a noite fora da cidade, no campo, eu amei. 4 meses depois do nosso primeiro encontro, nos casamos. Agora, 2 anos e meio depois, a vida no campo não era tão boa para a cidade. Sabe? Não tem entrega de pizza aqui, para ir ao shopping é 1 hora de viagem. Era época de Natal e fomos convidados para uma festa na casa de uma das tias do Bob. Na verdade, mais uma reunião de família. Um dos primos do Bob estava de volta da marinha. O Bob e o primo, Roy, não pareciam muito amigáveis, mas eu ignorei isso. Acho que era coisa de marinheiro. Sei lá. Enfim, gostei de conversar com Roy. Ele tinha viajado o mundo todo, visitando cidades como Roma, Veneza, Paris e Londres. Eu estava fascinada só de ouvir ele falar. Ele me disse que estava em missão de recrutamento em Memphis e, se eu conseguisse, poderia ir almoçar com ele para conversar mais. Decidi não contar para o Bob sobre isso. Era a primeira semana de janeiro e estava frio. O Bob e os outros estavam limpando uma das galinheiras e o cheiro de estrume estava no ar. Eu estava inquieta e resolvi ir até Memphis, então liguei para o Roy. Talvez um almoço e uma conversa me animassem. Quando eu disse a Lola Mai para fazer frango frito antes de sair, ela deu uma risadinha. O Bob gosta mais do frango frito dela do que do meu. Eu também não acho que ela goste muito de mim. Ela age como uma sogra, sempre criticando o que eu faço. Durante a viagem, liguei para Roy de um orelhão e combinamos de nos encontrar em um café. Ele perguntou se o Bob sabia que eu estava almoçando com ele. Claro que não. Perguntei sobre a namorada dele e ele me contou que ela estava noiva de outro homem quando ele voltou de sua última viagem. Falou um pouco sobre seu trabalho na marinha. Parecia ser algo muito importante. Depois, ele me convidou para ver seu apartamento. Decidi ir e a cada semana passava mais tempo com ele, indo até Memphis para ouvir suas histórias e, depois, ficava com ele na cama. As histórias eram melhores do que a parte do sexo, mas eu gostei assim mesmo. Então, em maio, Roy me disse que iria sair para mais uma missão. Ele disse que iria sentir minha falta, e eu disse que também sentiria dele, que não era bem verdade. Eu estava cansada dessa vida de esconder tudo. Com a decisão de tentar engravidar logo, eu ia parar de tomar a pílula. Só que cometi um grande erro ao contar a Roy que o Bob estaria fora por uma semana. Quando Roy chegou à fazenda, pedi para Lola mais sair de folga com pagamento. Roy apareceu 3 horas depois. Nos primeiros 2 dias, tudo estava bem, mas no terceiro, eu estava mais do que feliz por terminar. Fui para a cama com ele, mas logo percebi que já não tinha o mesmo prazer. No terceiro dia, ele estava com dificuldade para chegar ao fim e eu comecei a tentar ajudar. Foi quando a luz se acendeu e eu gritei. Vi o olhar nos olhos do Bob. Eu conhecia aquele olhar. Quando abri a boca para pedir desculpas e dizer que o amava, tudo ficou escuro e eu nunca mais senti nada. Agora, estou enterrada para sempre sob o estrume de galinha que tanto odiava.